o que de fato Napoleão Hill quis dizer com o livro Mais Esperto que o Diabo. Fala galera, eu me chamo Kaique Rocha e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre o livro Mais Esperto que o Diabo de Napoleão Hill. Quero sair um pouco sobre a parte de um passo a passo, aquela parte de um clique a clique, porque de fato não é somente de Google que a gente fala, não é somente de estratégia de venda que a gente fala. Pelo contrário, a gente também gosta muito de falar sobre livro, gosta muito de mostrar o quanto é importante a leitura de certos livros para poder te ajudar, principalmente na parte de mentalidade. Então senta o dedo no like, se inscreve aí no canal e também já ativa as notificações para você também ser avisado, para toda vez quando subir um vídeo novo, você já seja notificado aí e poder estar usufruindo do conteúdo, beleza? Olha, é o seguinte, se você tiver interesse em saber mais como que funciona o Google Ads, eu tenho um mini curso 100% online e 100% gratuito. Vou deixar no primeiro link da descrição. Clica lá para você conferir, se cadastrar e bora pro vídeo. Sem mais delongas, bora falar aqui sobre esse livro, porque, cara, esse livro aqui, sensacional, de verdade, é um dos principais livros aí que eu achei que mudou muito a minha parte de mentalidade. Napoleão Hill, em específico, ele gosta muito de falar sobre a parte de mentalidade. Eu acredito que é mais tipo esse lado espiritual e tudo mais. Enfim, então esse é o ponto, acho que crucial dentro de Napoleão Hill. E aí dentro dessa obra você consegue identificar esses pontos que ele fala e tudo mais. Em questão desse livro em específico, o que é esse de fato mais esperto que o diabo? Você às vezes pega essa leitura e vê que está escrito diabo e você pensa, cara, esse livro aqui é satânico? Não, pelo contrário. O que ele procura mostrar é uma entrevista com o próprio diabo. Então, logo no começo dessa entrevista é bem interessante esse ponto, porque ele começa a falar se o diabo ele está pronto para fazer essa entrevista. E aí o próprio diabo ele fala, nesse caso, ele fala que ele está pronto, mas que antes de começar essa entrevista, ele quer que ele seja entrevistado, mas que durante a entrevista ele seja concedido como Vossa Majestade. E aí você pensa, cara, como assim, Vossa Majestade? E de fato ele fala isso porque ele tem, logo no começo, ele já faz essa pergunta, né? O próprio Napoleão Hill, ele faz esse questionamento: com que direito você exige tal respeito? E nesse ponto ele responde: você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Só isso daqui, logo no começo dessa entrevista, dá até aquela sensação de arrepio. Isso é muito louco. E nesse ponto eu quero trazer um pouco mais de reflexão nisso daqui quando ele fala, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de um pensamento negativo, às vezes a gente acredita que não é possível realizar alguma coisa, que não é possível conquistar, e enfim. E a ideia do Napoleão Hill é trazer isso. Os pontos negativos que a gente canaliza essas energias são de fato o próprio diabo. É o que faz com que a gente não conquiste determinadas coisas, que a gente não realize de fato. Vamos colocar esse ponto, que a gente não procure estar realizando, porque a gente acaba se limitando através das nossas crenças. E aqui, olha que interessante, em uma das respostas do próprio diabo, ele fala assim, ó, que eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Então isso é muito foda, porque a gente, quando tá nessa jornada de empreendedorismo, a gente precisa estar sempre trabalhando a nossa mente para que não tenha essa parte negativa. E em uma das partes aqui do livro, ele fala que ele não é aquele diabo que a gente está acostumado a ouvir, que é o que? O carinha que tem um rabinho, o carinha que tem as pontinhas na cabeça, que tem aquele garfinho e tudo mais. Não, pelo contrário. Ele, o próprio diabo em específico, ele está na mente das pessoas. E olha só que interessante, eu deixei em destaque aqui quando eu fiz essa leitura desse livro. Ele fala assim, ó, os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Olha só que interessante, são os maiores medos que o ser humano ele tem, os maiores medos que uma pessoa pode sentir.
si. E é uma parte que o próprio diabo em específico, ele coloca que ele está no meio desse ambiente. Já analisando um pouco mais a fundo dentro desse livro, é bacana porque ele chega numa parte da alienação. E ele coloca assim, ó, que o alienado, ele é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar. Ou luta por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida. Esse ponto do livro é interessante, essa parte quando ele fala sobre você às vezes gastar o seu tempo, você não saber o que você de fato quer fazer, o que de fato você sente dentro de você para ir lá e fazer e executar e sentir esse gosto, esse prazer. E por fim, só para encerrar um ponto aqui que eu acho interessante do livro, é que ele coloca assim, que a mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os seus hábitos. Com quem você convive, com quem que você está próximo, são a somatória de todos os seus hábitos. A sua mente é o que vai mostrar quem realmente de fato é você. Então, para às vezes você mudar o seu hábito, você precisa fazer uma coisa diferente, você precisa fazer uma coisa nova para você sair daquela rotina e começar a praticar novos hábitos. É que nem no próprio Google, você às vezes não está familiarizado com uma estratégia, você às vezes não está familiarizado com a ferramenta e você precisa aprender ela, você precisa começar a praticar, porque é dessa forma que você vai começando a criar um novo hábito para assim então você conseguir dominar melhor a ferramenta. Então é da mesma maneira, beleza? Bom, o vídeo de hoje ele foi isso. Se você gostou um pouco mais dessa parte de análise de livro, você ir lá pensar um pouco, refletir um pouco sobre alguns pontos e tudo mais, comenta aqui, me diz aí se esse vídeo foi relevante aí para você. Tamo junto aí para os próximos vídeos. Até a próxima e valeu!